Esta é a Rádio Cassandra, uma realização da Leneus, produtora de arte, em parceria com a Interior Ressonante. Uma criação de Ana Garbuio, Bruno Garbuio, Fabiano Lodi, Matheus Paludetti e Nádia Estevanato. Você ouvirá agora Diários de Escavação. Essa experiência é enriquecida com o uso de fones de ouvido. Um bom espetáculo. Diários de Escavação. Primeiro episódio, fim. Do pó viestes, ao pó voltarás. Gênesis capítulo 3, versículo 19. Bíblia Sagrada. Diário de Escavação 1. Tem alguém aí? Alguém tá me ouvindo? Hoje é dia 5 de novembro de 2020. Quero falar com você. Já que insiste em ficar sussurrando sem parar nos meus ouvidos, agora você vai me ouvir. Você me deixou com uma curiosidade pelo oculto. Eu não sei se eu falo com alguma existência, mas às vezes você me dá sinais. Com ruídos, algo que cai. Quando passo por um poste que se acende ou quando está bem perto de mim e sinto claramente a sua presença nos meus ouvidos. Não. Eu não quero que vá embora. Então eu vou te contar coisas que eu acho que vai gostar. Por exemplo, esses dias eu tava lendo uma notícia sobre corpos que não se decompõem depois que morrem. Esses corpos são chamados de incorruptos pela Igreja Católica. Interessante esse nome, né? Corpos incorruptos. Você imagina? Corpos incorruptos livres de corrupção, ou melhor, da decomposição através de larvas que não comeram seus restos. A história era sobre a Marli, uma menina que morreu em 1993 e foi desenterrada em 2003. Intacta! Ela morreu esfaqueada e asfixiada pelo padrasto. Uma morte nem um pouco incorrupta. Você sabia que na tragédia grega as muitas mulheres das histórias eram mortas pelo pescoço? Os corpos decapitados ou enforcados eram mortos nessa porção que sustenta a cabeça e conecta o todo. As lâminas do gládio estavam sempre dispostas a decapitá-las ou as cordas em enforcá-las. Mortas, suicidadas ou assassinadas, é como se houvesse uma forma feminina de se morrer e ela passasse pelo pescoço. Aliás, o corpo ficava intacto, então ainda assim eram admiradas pela sua beleza, mesmo depois de mortas, mesmo depois de terem ingressado ao Hades. Sim, as óperas. Maria Callas interpretou várias dessas mortes. Na ópera Carmen, ela é esfaqueada pelo amante. Em La Traviata, Violeta morre de tuberculose. Norma morre queimada viva. Desdémona de Otelo morre estrangulada. Lucia de Lammermoor morre pela loucura. Madame Butterfly pela radiação. E Marli? Morreu duplamente trágica? Diário de Escavação 2. 1º de dezembro de 2020. Você gosta de me ouvir? Então achei outra história boa. Da Rosália Lombardo. Já ouviu falar dela? O pai a mandou mumificar. Ele era um homem rico e ficou inconformado com a morte de sua criança de apenas 2 anos por causa de uma pneumonia no dia 6 de dezembro de 1920. Então ele decidiu embalsamá-la com a ajuda do médico Dr. Alfredo Salafia, um mumificador famoso do final do século XIX. Chamavam Rosália de bonequinha de porcelana. Sabe por quê? Porque quando viam aquela menininha em cima do túmulo nas catacumbas dos Capuchinhos em Palermo, na Itália, ela parecia uma boneca e as pessoas não achavam que, na verdade, viam um corpo ali. Sim, claro!
A mumificação é uma coisa bem comum. Sabia que a mais famosa delas era do Tutankhamon, que foi embalsamado em 1327 a.C. e foi um dos faraós mais famosos do Egito Antigo e que morreu com apenas 19 anos. Imagina! E permanece intacto depois de 3.000 anos. A descoberta dessa múmia foi em 1922 e hoje em dia dá para visitar o Rei Tut lá no Vale dos Reis, no Egito. Fizeram isso com outras figuras famosas. Tem a múmia do Lenin, do Stalin, do Mao Tse-tung, do Kim Jong-il, da Evita Peron, do Papa João XXIII, do Jeremy Bentham. A história dessa múmia é engraçada. O processo de embalsamamento não deu muito certo na cabeça. Então o corpo está mumificado e a cabeça foi tirada desse corpo e colocada em outro lugar. Mas, para a múmia ter cabeça e ficar exposta na Universidade de Londres, decidiram fazer uma cabeça de cera. Será que eles foram embora em paz? Mas isso do embalsamamento imortaliza um corpo. Mas eu gostaria de ver outros corpos embalsamados. Talvez não esses. E você? Por que algumas pessoas são mais imortais que outras? Por que tendem a imortalizar algumas que nem merecem, enquanto as que merecem são esquecidas? O que é merecimento? Quando se atinge a imortalidade? Será que só quando um corpo é embalsamado? Será que é quando você é escritor e é eleito pela Academia Brasileira de Letras? Ou quando alguém escreve sobre a gente? Ou quando você congela seu corpo para ele reviver no futuro? Ou quando captam sua imagem e sua voz e as reproduzem mesmo depois que você morre? Ou quando um vampiro morde com os caninos seu pescoço? Ou quando contam sua história? Ou quando você chega aos céus ou ao inferno? Ou quando você reencarna? Ou quando a gente não se esquece nem por um segundo da pessoa que se foi? Você é imortal? Eu? Porque eu faço tudo isso? Me diga você, por que eu faço? Segundo episódio, enterrar. Domitila Chungara, Lélia Gonzalez, Olympe de Gouges, Marieta Baderna, Alice Guiblache, Dandara dos Palmares, Ana Mendieta, Nise da Silveira, Maria Auxiliadora da Silva, Camille Claudel, Eida Lovelace, Rosalind Franklin, Artemisia Gentileschi, Izumo no Kuni, Dorothy Stang, Léa Garcia, Maria Carolina de Jesus, Antonieta de Barros, Elza Freire, Cacilda Becker, Estela do Patrocínio. Quantas mais você consegue incluir aqui? Pense em mulheres que já morreram e foram silenciadas. Pense em mulheres que morreram para serem silenciadas. Pense em mulheres que só descobrimos seus feitos depois que morreram. Pense em mulheres que você tem como referência. Elas não podem ser sua mãe, sua irmã, sua esposa, namorada e nem sua avó. Pense em mulheres pretas que você ama. Pense em mulheres trans que você admira. Pense em mulheres que você roubou o crédito de sua fala ou de seu trabalho. Pense em mulheres que você menosprezou. Pense em mulheres que você odeia porque são mulheres. Diga o nome de uma mulher que, no fim das contas, estava certa.
Diário de Escavação 22. Dia 5 de outubro de 2021. Hoje faz exatamente 1 ano. Quero te contar especialmente essa história. Tem tudo a ver com você. Não que a sua história seja igual, mas tem a ver com o hoje. É sobre a Miranda Eve. Ela foi encontrada em um sótão na casa de uma família que tinha acabado de comprá-la. Por acaso, acharam um caixão de metal, chumbo e bronze com a menininha intacta. Isso foi em 2016. De lá pra cá descobriram, depois de muitos estudos, que ela era, na verdade, Edith Howard Cook, e que tinha morrido aos 3 anos de marasmo, uma espécie de desnutrição. As pesquisadoras descobriram que ela nasceu em 1873 e morreu em 1876. Quando finalmente a enterraram, os familiares escreveram em sua lápide: "Se não houve luto, ninguém se lembrará." Isso me lembra Antígona. Você sabe sim quem ela é. A filha e irmã do Édipo Rei que enterrou Polinices, o irmão morto pelo outro irmão, o Etéocles. Ambos guerrearam, um contra o outro, e faleceram. Antígona precisava fazer o ritual de enterro do Polinices, que, por ser inimigo do Estado, era impedido de passar pelos rituais fúnebres. Ela precisava realizar o enterro para que o corpo de seu irmão fizesse a passagem. Caso contrário, ele ficaria preso a esse plano material. E mais, ela tinha que seguir as leis divinas e não, como ela mesma fala, a lei dos homens. E se ela tivesse que morrer por isso, ela morreria. E morreu. Pelo pescoço, aliás, se enforcando. Mas voltando ao enterro, não parece que ao enterrarmos estamos plantando a pessoa? É como se um cemitério fosse um jardim macabro. Uma plantação de gente morta e que não floresce. Muito pelo contrário. Essa gente se decompõe e aquilo tudo vira uma plantação de ossos e dentes, com algumas flores que apenas enfeitam os túmulos. Sabia que há mais de 40 mil anos a humanidade enterra seus entes? Parecia que estava ali, mas não estava. Muita gente embaixo de um sol de 32 graus esperando para que o caixão entrasse dentro da terra e ali ficasse. Uma pessoa amada não quis assistir a essa encenação. Pura encenação para que acreditem em um fim. Sabia que há quem demore um bom tempo para enterrar seus entes? Em uma região da Indonésia, as pessoas mantêm os corpos em casa. Falam todos os dias com eles. Isso parece familiar? E quando decidem por fazer o enterro depois de anos, a cerimônia é pomposa e cara. Matam animais para ajudar o morto em sua passagem. E tem gente que poupa dinheiro a vida toda para ter um enterro desses. Para que uma encenação de um fim? Por que vocês insistem nisso? Nossa, lembrei da Marli. Aquela da primeira história que eu te contei. Será que ela ficou com o corpo incorrupto porque ela deixou assuntos não resolvidos? Precisou de um tempo a mais para ir embora? Assim como esse pessoal da Indonésia? Estou procurando. Não sei bem o que. Você consegue me ajudar? Eu acho que a Miranda também precisava resolver uma questão. Terceiro episódio, Desenterrar. Diário de Escavação 23. São Carlos, 10 de outubro de 2021. Fiquei com uma coisa na cabeça depois que eu te contei essas histórias. Será que eu devo? Queria saber, e se aconteceu com você a mesma coisa? Liguei em um departamento da prefeitura.
Foi um pouco enrolado, porque de um setor eles passam para o outro, a pessoa que é responsável não estava, então eu tive que ligar várias vezes no dia. Mas no fim, quando eu consegui falar com essa pessoa, ela, sem muita vontade, me explicou como se faz. Vai ser só daqui 2 anos. E eu tenho que solicitar à prefeitura por motivos de troca e levar a certidão, RG e CPF comprovando o parentesco com você. No dia e hora marcados, eu vou identificá-lo e os peritos vão fazer fotografias. Quem faz o processo vai usar respiradores, luvas e macacões para evitar contaminação com bactérias. Se tiver algum pertence valioso, ele é entregue à família. E aí sim são recolhidos os restos que são levados. Diário de escavação 15. Julho de 2021. Tive um sonho estranho com você esses dias. Você pegava um vestido e me dava. Estava em seu armário. Era bem rodado e leve, com cores rosa e verde bebê. Eu andava pela casa e me lembro de usar o vestido e rodopiar, 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 rodopiar. Das paredes aos pedaços da casa saiu uma espécie de carne. Matéria viva que precisava ser expelida quase como um cancro. Aquela carne começava a tomar conta do espaço todo, principalmente da cozinha e da copa. Ela começou a nos sufocar e, de repente, tudo virou água suja, barro fétido de enchente. Essa água foi nos levando para fora, no quintal de terra, onde a gente plantava rosas, mamão, babosa e chuchu. No final do sonho, você me dava uma nota de R$1. R$1. Diário de escavação 40. Outubro de 2023. Exumei. Viu uma múmia? Viu um corpo incorrupto? Cemitério de ossos. 100 anos, 3 anos depois. Só ossos e a dentadura, que ficava dentro da água de madrugada em seu móvel de cabeceira, intactos. Tudo como esperado. Depois de recolher-lhe os ossos, cremamos. Tem algo de muito bonito no fogo. Acho que a cor, a forma em movimento, chama da vida. Acendemos o fogo em velas para os nossos entes que se foram ou para pedir preces. Paradoxal esse mesmo fogo dar fim nisso tudo. A gente precisa de fogo, mesmo que hoje ele fique bastante controlado dentro de um fogão. É um elemento tão poderoso que destrói cidades. Veja Troia. Veja Cassandra, discípula de Apolo que sabia que tudo iria arder em chamas depois do presente grego. Ela andava com uma labareda de fogo nas mãos, sabendo que sua cidade iria ruir pela mesma chama que iluminava seus pensamentos e premonições. As cinzas estão comigo. Eu gravo esse último áudio. Talvez seja o último. Não imagino porque decidi de repente, mas foi assim. Cremação. Nunca gostei da cor cinza. Sempre achei opaca, nunca combinou com meu tom de pele. O cinza é a cor mais mórbida e próxima da morte. O cinza está nos retratos de guerras e escombros. Depois de um incêndio, só se vê cinza, cinza e mais cinza. Odeio dias nublados. Quando o meu cabelo ficar grisalho, eu vou pintar de vermelho. Quarta de cinzas é o fim do carnaval. Cinza é fim, finitude, sinal de que acabou. Da cinza nada mais se cria. Você pode misturar cinza com alguma outra coisa, como barro, para fazer vasos. Mas da cinza mesmo nada se faz.
Ela não se decompõe, porque ela é o fim em si. A Fênix é uma tentativa de recriar o que já acabou. Mania que a gente tem de não querer que as coisas acabem. Fim. Precisamos de um fim. Como terminamos tudo isso? Queimando. E será que nunca mais vamos nos falar? Eu acho que você morreu da melhor forma possível. Muito diferente de todas elas. Uma sorte grande, um privilégio. Por isso, finalizando aqui, desejo vida. Não somente a você. Desejo escuta. Não somente a você. Desejo 100 anos. Não somente a você. Desejo 100 anos bem vividos. E bem aproveitados. Mas não somente para mim. Você escutou Diários de Escavação, da Rádio Cassandra, uma produção da Leneus Produtora de Arte em parceria com a Interior Ressonante. A dramaturgia é de Ana Garbuio, com direção de Fabiano Lodge. As vozes que você ouviu são de Ana Garbuio no papel de escavadora, com participações especiais de Fernanda Marinelli, Milene Corsi e Nádia Estevanato. A criação musical e sonoplastia são de Matheus Paludetti. O design gráfico é uma criação de Pedro Fajardo. A música que você ouviu no segundo episódio é La Traviata, interpretada por Maria Callas. Não perca os outros 2 trabalhos que compõem nossa rádio, Cassandra e o Caos no Cronos e Reprodução Automática. Todos os episódios da Rádio Cassandra foram gravados no estúdio rural da Interior Ressonante, em Descalvado, São Paulo. Para saber mais informações sobre o projeto Rádio Cassandra, acessem o site da Leneus Produtora de Arte, www.leneus.com.br ou pelo Instagram @leneus.arte.